Salve, salve, gente querida, gente amada, tudo na paz? Sou eu, seu amigo Paulo César. Você consegue tomar decisões de forma rápida e eficiente? Se a tomada de decisão é algo que muitas vezes lhe causa algum tipo de preocupação ou que você até mesmo fica um pouco inquieto, nos acompanhe. Fique até o final desse vídeo que vou te falar realmente como tomar decisões. Isso é, se fizer sentido para você. Mas antes disso, que tal se inscrever no nosso canal caso você ainda não esteja inscrito? Uma das coisas que eu aprendi com Anthony Robbins foi que é na hora da decisão que nós criamos, definimos a nossa vida futura. E muitas vezes as pessoas, nós deixamos de conquistar ou de fazer alguma coisa pelo simples motivo da preocupação em fazer ou não alguma coisa. Será que eu estou fazendo o que é certo? Será que realmente isso é bom? Será que essa é a melhor tomada de decisão? Mas e se isso não funcionar muito bem? Gente, uma coisa é certa. Se você não tomar decisão alguma, essa decisão de não fazer já é uma decisão tomada. Muitas e muitas vezes as pessoas conquistam realizações sem que elas tenham todas as ferramentas, sem que elas conheçam todo o processo. Mas uma coisa foi primordial: dar um passo. Como que se sobe uma escada? Não é indo direto ao topo, senão você pode cair, mas é galgando degrau a degrau que a coisa funciona, que a coisa se faz acontecer. Como é que se caminha aí 1 quilômetro? Né? Dando um passo de cada vez e depois o outro passo e mais um passo? É assim que se conquista as coisas. Porém, tudo isso aconteceu porque nós tomamos a decisão. Eu disse que ia fazer uma ação e entrei em ação para fazer. E deixa eu te falar uma coisa, tudo bem mesmo se no momento ou durante o seu percurso você resolver mudar um pouco o caminho, porque você percebeu que não é bem isso que você queria. Porém, repare que tudo aquilo que você fez nesse objetivo, nessa realização primeira, te impulsionou a realmente encontrar o caminho daquilo que você realmente queria. Muitas invenções, ou melhor, todas as invenções foram criadas a partir de uma necessidade e alguém viu uma solução. Elas tomaram a decisão de fazer acontecer. Hoje, nós estamos aqui podendo conversar via web porque alguém pensou nessa possibilidade. Por que não usar os dados? Coisas que nem se falava antes. Hoje, todo smartphone tem uso de dados, Wi-Fi, enfim. Por quê? Porque alguém tomou a decisão de fazer acontecer. Na nossa vida, nós tomamos muitas decisões de fazer ou não. Deixa eu te falar 2 experiências que eu tive. Eu, por muitos anos, não gostava mesmo de azeitonas. É isso mesmo, azeitonas. E olha que a minha família é uma família Oliveira. Meu nome, Oliveira, ok? E eu não gostava de azeitona, por quê? A gente não precisa ter motivos para gostar ou não de alguma coisa, ou para fazer ou não alguma coisa. Eu simplesmente não gostava. Eu criava desculpas de que o sabor era muito forte. Mas um dia eu decidi e disse: a partir de hoje eu mudo esse meu conceito e eu passo a gostar de azeitonas, ok? E a partir daquele momento, que não tem tanto tempo assim, deve ter aí uns 4, 5 anos no máximo, eu tomei a decisão de mudar uma afirmação minha de que eu não gostava para que eu gostava. Por quê? Porque eu quis realmente decidir mudar. Isso fez sentido para mim e eu mudei. Deixa eu te falar uma outra mudança que eu fiz na minha vida na tomada de decisão. Eu nunca gostei muito de carro. Dirigir, então, nem se pensar. Eu tinha receio, até mesmo porque sempre que ando de carro me dá muito sono. E aí eu pensava, se eu começar a dirigir,
e eu dormir no volante? Se eu causar um acidente? Se eu matar alguém? Não quero dirigir, nunca vou dirigir. E, veja, foram já com os meus 40 e poucos anos que eu aprendi a dirigir. E aprendi porque um dia em casa, conversando com minha esposa, falamos, vamos comprar um carro. Foi, mas Márcia, para comprar um carro a gente tem que ter habilitação. Você não tem, eu não tenho. Então vamos ter. Ok, aceitei aquela afirmação. O que eu fiz? Tomei a decisão de me habilitar. No outro dia, procurei a autoescola, me matriculei e hoje gosto muito de dirigir e não tenho sono para dirigir quando dirijo, ok? Esses são dois exemplos básicos de tomadas de decisões que eu tomei na minha vida, sem falar muitas outras decisões que foram tomadas. Repare que muitas vezes no trabalho, no colégio, nós temos que fazer coisas que nós não queremos ou que não gostamos. E às vezes temos até motivos para isso. Porém, temos que fazer. E na nossa vida, onde nós somos realmente o comandante do nosso navio, nós vamos deixar outras pessoas ficarem guiando, comandando o navio? Como é que vai ser a vida? A vida é feita de tomadas de decisões. É por isso que é importante que a gente seja cada vez mais forte do que a nossa melhor desculpa. E eu não preciso muito, cuidado com isso, eu não preciso muito do apoio das outras pessoas para que eu possa fazer alguma coisa ou não. Às vezes essa minha decisão pode ser uma loucura, ok? Mas se eu quero, eu posso, eu consigo. E eu rezo a Deus para que abra cada vez mais os caminhos e me mostre realmente os caminhos e as ferramentas para que eu possa conduzir e fazer acontecer. Tem uma passagem na Bíblia, em Mateus, que eu gosto muito, sobre os talentos, que o administrador chamou alguns dos seus operários e deu a uns 5, outro 2 e outro 1 talento. O que tinha 5 conseguiu investir, transformou em 10. O que tinha 2, investiu, trabalhou, transformou em 4. O que tinha 1 talento, escondeu, ficou com medo, guardou-se para si mesmo e ainda perdeu o que tinha. O fato é que Deus nos dá muitos talentos. E quando nós entramos em ação, mesmo ainda sem saber direito do como fazer, mas perguntando, questionando, buscando, a gente começa a multiplicar os nossos talentos. Amada, amada de Deus, saiba que realmente você tem muitos talentos, muitos mesmos. Porém, é a sua decisão em fazer alguma coisa ou não que faz a diferença acontecer. Sem desculpas, sem lamentações, mas faça acontecer por você. Faça acontecer como homenagem aos seus pais por tudo aquilo que eles te deram. E não importa que seus pais foram os pais do ano ou não, ok? O que importa é que eles te deram a vida, que você precisa ser grata por isso. A tomada de decisão é algo que nos eleva cada vez mais a nos conhecermos. Uma pessoa, quando começa a querer nadar, e depois ela começa a gostar e pode até se tornar um profissional e quem sabe até ir para uma Olimpíada. O mais importante aqui é que essas pessoas deram passos. Tiveram dores no caminho? Gente, sempre vamos ter dores no caminho quando tomamos decisões, seja para fazer ou para ficar acomodado, seja para executar alguma coisa ou só para ficar reclamando ou lamentando. Porém, quando tomamos de forma consciente a decisão de agir, de seguir, de executar, seja aprender um novo idioma, uma nova profissão, fazer alguma coisa por você, pela sua casa, isso repercute de forma extraordinária em todo o seu corpo, que começa a vibrar. Por isso, comece a imaginar conquistando, fazendo, realizando aquilo que você desejou. Se a gente for pegar um pouco na história, o Honda, o fundador da empresa Honda, ele chegou a escrever mais de 1000 cartas
para empresas pedindo justamente material para fazer as motos. E ele recebeu inúmeros nãos, na verdade, centenas e centenas de nãos. Quando ele conseguiu uma resposta positiva, começou-se a Segunda Guerra, ok? E aí todo o aço que ele precisava ali para fazer a moto não pôde ser usado porque ia para a guerra. Desistiu? Não. Depois que termina a guerra, ele começa todo esse processo de novo. Por quê? Ele tomou decisão. Agora diz para mim, quem nunca ouviu falar na marca Honda? A Honda existe porque alguém sonhou. Não sabia como fazer exatamente, mas começou a entrar em ação para executar. Existe um grande supermercado chamado Walmart, que esse senhor, já aposentado, pensou, por que não um lugar onde se venda de muitas coisas? E hoje existe aí o Walmart. Existe uma empresa chamada FedEx, ok? E que isso foi um projeto de faculdade de um aluno. E esse projeto de faculdade, com o conceito da FedEx, de usar aviões comerciais, inclusive, para transportar, aviões comerciais para transportar objetos de compra, esse projeto foi reprovado pelo seu professor. Ele mudou, fez outro projeto, passou e depois ele criou a FedEx. Entenda, estou dando exemplos extraordinários de que quando a gente toma a decisão, a gente pode fazer acontecer. E a gente faz acontecer porque realmente nós temos um potencial extraordinário. Mas esse potencial muitas e muitas vezes é preso, é esmagado, porque nós temos um anãozinho pequenininho, sabe? Um bichinho que fica no nosso ouvido dizendo, isso não vai dar certo, isso não funciona, isso não é para você, você já está velho demais, você não tem saúde suficiente, isso já não é mais do seu tempo. Você já é um adulto, você já é avô, já é avó, você já não tem mais condições, desiste disso. Porém, temos um anjo imenso, grandioso, dizendo, vai, você consegue, você pode, você é extraordinário. Deus te criou à imagem e semelhança dele. Mas nós vamos tampando o ouvido e ficamos ouvindo aquele, isso é difícil, poucas pessoas conseguem, eu não tenho talento, eu não sou abençoado. E aí, a quem você quer ouvir? A quem você quer dar um passo em direção a ouvir cada vez mais esse mosquitinho que fica voando aqui? Quantas e quantas vezes isso te perturbou e tirou a sua paz? Porque fica aqui no teu ouvido dizendo, não vai dar certo não, isso não é bom não, isso é muito difícil, isso é muito complicado. Ir para a faculdade, fazer tal coisa, nossa, você não tem inteligência, você não tem recursos. Meu querido, minha querida, repito, quando a gente quer, a gente faz. Quando a gente não quer, a gente arruma desculpas. E as desculpas perpetuam uma vida muito medíocre. E você não é medíocre. Você não é derrotado, você não é fracassado. O que pode ter acontecido foram algumas vitórias que você ainda não conquistou na sua vida. Mas você tem vitórias. Você tem vitórias na sua vida. Que muitas vezes você deixa de ver, de sentir essas vitórias, porque esse mosquitinho safado, sem vergonha, ordinário, fica dizendo, isso aí todo mundo faz. Isso aí todo mundo faz. Porém, essa vitória é sua. Então, que tal para você? E apenas, se fizer sentido para você, parar de arrumar desculpas, parar de dizer que não tem recursos ou condições e começar a fazer as coisas acontecerem por você. Seja vender uma empadinha, seja vender bolo mesmo na pandemia, seja fazer isso ou seja fazer aquilo. É importante que você dê passos, mas lembre-se, um passo de cada vez. Não tente subir a escada pulando 3, 4 degraus, porque você vai cair e pode se machucar. Não tente começar a querer andar 1 quilômetro pulando
usando uma perna de pau para chegar mais rápido, porque os atalhos não funcionam muito bem. Os atalhos tem que tomar muito cuidado com isso. Quando a gente quer, a gente faz. Quando a gente não quer, a gente arruma desculpas. Quantas vezes eu, Paulo César, fui verdadeiramente humilhado, pisado, porque a minha fala tinha muito mais dificuldade do que eu tenho hoje. Hoje, para eu poder falar aqui com você, poder estar nesse vídeo falando, você não tem ideia de quantas coisas já aconteceram aqui. Porém, eu sabia que eu queria falar e ajudar pessoas a serem a melhor versão delas mesmas. E para isso eu enfrentei, tomei a decisão de fazer acontecer. Não foi do dia para a noite que as coisas foram acontecendo, mas foi do dia para a noite, e a cada dia, estudando, lendo, me profissionalizando, conhecendo a persona, conhecendo o que é o ser humano cada vez mais, me aproximando cada vez mais de nosso Senhor, que as coisas foram acontecendo. Então, eu digo, eu não conheço a sua história, eu não conheço muito menos a história da história que você anda contando para você mesmo, a história da história que você quer se apegar e que te aprisiona, que te amarra, que te impede de caminhar e de seguir adiante. Isso aí são desculpas que você fica alimentando. Podem ser verdadeiras e eu respeito isso. Porém, o que você vai fazer a partir de agora para mudar esse mindset, mudar essa mente? Porque tudo isso que aconteceu, a ausência de recursos, às vezes que você foi pisado, humilhado, rejeitado, tudo isso está no tempo chamado passado. Nós vivemos o presente muito presos a um passado e aí não visualizamos o nosso futuro. Faça pazes com seu passado, com cada situação daquilo que te incomoda, olhando para essa situação e dizendo situação X, Y. Dê um nome a essa situação de raiva, de remorso, de insatisfação. Pegue um objeto qualquer e diga situação de humilhação. Eu te vejo, você faz parte. Caminhamos juntos durante muitos e muitos anos, durante muito tempo. Mas a partir de agora, você é livre e eu sou livre. Você segue o seu caminho e eu sigo o meu caminho. E eu opto em ser feliz. Eu tiro todo esse peso e entrego a quem pertence todo esse peso. Mas faça isso por você. Faça isso por tantas coisas extraordinárias que os membros da sua família também fizeram para que você esteja onde você está hoje. Sem desculpa, sem reclamação, sem querer passar pano quente ou não, mas fazendo por você. Tome a decisão, se você quiser tomar a decisão. Pode ser assim? Eu espero que sim. Fica com Deus. Tome a decisão de ser feliz. Tome a decisão de guiar a sua vida e conduzir seus passos cada vez mais no caminho do Senhor Jesus e tendo também resultado na sua vida pessoal, profissional e espiritual. Anote, faça um planejamento, mas não faça um planejamento muito grandioso. Não faça um planejamento minucioso, riquíssimos em detalhes. Não. Decida uma coisa que você quer fazer para conquistar em 6 meses. Coloque no papel o que eu quero conquistar em 6 meses, independente de pandemia, mas uma coisa que possa acontecer em 6 meses. O que eu quero em 6 meses? Ótimo, anota. Anotei? Excelente. O que eu vou fazer para começar a atingir esse meu objetivo de 6 meses? O que eu quero conquistar, fazer, dar início em 1 ano? Quais são 2, 3 passos que eu preciso dar para que esse meu objetivo possa acontecer? Qual é um objetivo que eu quero para em 5 anos? Daqui a 5 anos, o que eu desejo? O que eu quero? Quais são 2, 3 passos que eu vou dar, que eu preciso dar no hoje, aqui, agora, para que esse meu objetivo possa começar a acontecer? Entenda? Tome a decisão daquilo que você precisa tomar. Coloque no papel, anote. Anote também os passos que você precisa dar, porque esses passos funcionam como um termômetro para que você possa saber se você está indo em direção a ele ou não. E lembre-se sempre,
seja cada vez mais forte do que a sua melhor desculpa. Ok? Pode ser assim? Eu espero que sim. Fica com Deus, um forte abraço. Seu amigo e irmão Paulo César, coach católico.